Pessoal, uma reflexão aqui a respeito do momento que nós estamos vivendo, uma triste reflexão. Quando o povo só serve para financiar uma máquina que utiliza de seu próprio poder para poder agir contra o povo, tirar a liberdade pessoal, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a gente já está num estado falido, administrativamente, moralmente. Porque enquanto uma parcela da sociedade discute, vai atrás dos seus direitos, né, em relação às expressões, a se expressar no que eles chamam de democracia, porque isso é uma balela, né? Eles criaram esse termo democracia para justificar tudo quanto é ato contrário ao povo, e aí eles utilizam em nome da democracia, assim como nós temos visto eles fazendo lá, né, de forma mais profunda no início da pandemia. Começaram a prender algumas pessoas, começaram a restringir a liberdade individual, a liberdade de culto, e eles não pararam, né? E agora eles arrumam justificativa todos os dias para poder jogar o povo até mesmo dentro de uma prisão. Então, refletindo a respeito disso, para que está servindo o Brasil? Só para a gente trabalhar o dia inteiro, sair de casa cedo, conseguir sobreviver, pagar altos impostos para manter tudo isso daí, uma máquina altamente corrupta, altamente burocrática, um Estado que reprime o cidadão em relação à sua opinião, inclusive que criminaliza uma parte da sociedade em detrimento da outra, porque eles já abriram o entendimento, a boca deles várias vezes para falar que o pessoal que apoia Bolsonaro, ou mesmo que não apoia, mas que seja de direita, eles já chamaram de neofascistas, de nazistas, né? Bolsonaristas, né? Você pode ir na rua manifestar e nem falar em nome de Bolsonaro, mas para eles você é um bolsonarista e tem que ser exterminado. Eu não ouvi nenhuma nem duas vezes os grupos de esquerda no Brasil 247, em outras lives que eles fazem os apresentadores e os ouvintes lá, os internautas, falando que equiparando, né, os grupos de direita como radicais, extremistas, neofascistas que precisam ser exterminados. O que significa isso? Isso daqui é uma alusão a uma violência, a um crime contra um outro grupo político do país, né? E quem faz isso é mérito, sim, de ser investigado e até ser preso. Só que quem está sendo preso hoje em dia é quem manifesta, né? Porque quem tem a coragem de ir na rua manifestar? A gente tem na Constituição que é livre a expressão no país, é livre a manifestações e reunião, só que pelo poder que eles utilizaram, utilizando uma situação pontual que ocorreu aí, nessa baderna que teve em Brasília, eles restringiram o poder de todas as outras pessoas manifestar, de sair na rua. É o direito de ir e vir de qualquer um, ir e vir a hora que você quer, seja para manifestar de forma pacífica ou não. O Estado não deve entrar nessas questões, até eles mudarem a Constituição. Só que nós sabemos que Constituição hoje no Brasil é algo simplesmente fictício, né? Ele existe no papel, mas na prática isso tudo e todas as horas ele é reinterpretado conforme o gosto de cada um, seja de um ministro, seja de um político, seja de quem ainda tem mais poder na mão. Então, eu acredito que muitos de vocês não estão satisfeitos com o país, né? Eu não estou, dá para ver na minha cara, né? Apesar de tudo, nós temos que ser gratos a Deus. Só que as coisas não continuam com os mesmos projetos, né? Os projetos que nós tínhamos para o Brasil podem não ser os mesmos a partir de hoje, né? Um país onde um governo começa a dizer, né, a fazer, utilizar os nossos investimentos aqui, os nossos recursos para poder investir num país falido, como é o caso a Venezuela, ele vai consolidar junto com a Venezuela e a Argentina uma falência só. É isso que é o socialismo, né? É falir a todos de forma igual, é igualar a miséria entre todos. Então nós sabemos que o socialismo, as políticas socialistas, elas são as receitas da miséria.
E, infelizmente, nós estamos nessa situação desesperadora no Brasil e a gente não vê como escapar disso tudo, né? Então, cada um procura estudar da melhor forma como você vai fazer, né, os seus investimentos e até tratar com as suas questões financeiras, com sua questão financeira, né? Sabendo que a nossa moeda pode desvalorizar e perder um grande valor, eu acredito que as pessoas não podem investir tudo aqui no Brasil, né? Nós já vimos aí ministros da Fazenda, o Haddad até falando em boicote a produtos de empresas, né, que apoiam a direita. Olha só, isso não é um youtuber que está falando, não é uma opinião de uma pessoa, é a opinião de um ministro que não deveria ter essa opinião. Aí sim ele não deveria ser parcial, ele tinha que ser imparcial. É porque lá ele não representa uma parcela da sociedade, ele representa a todos, por mais que nós não votamos neles. Mas, pessoal, a situação do Brasil realmente não está fácil, toda hora uma coisa nova e parece que não existe mais o consórcio de mídia, né? Aquele consórcio de mídia que vivia criticando o Bolsonaro todo dia porque Bolsonaro pegava uma moto aí e saía pela cidade, eles diziam, queriam saber quem estava financiando aquilo, o cara não tinha direito a ter nada pessoal, né? Como se ele não recebesse salário. Então, tudo eles queriam atribuir, imputar como um crime, como uma corrupção, como uma infração administrativa. E hoje a gente vê Lula, né? Aí pelos países da América Latina, intentando reunir-se com Maduro, né? Ortega, dois ditadores, um da Venezuela e outro lá da Nicarágua, né? São pessoas envolvidas com genocídios, né? Com opressão da sua população. Então, esse tipo de gente que o Lula se associa. Com a Argentina é outra situação, é notória, né? A amizade deles aí, inclusive dentro do Foro de São Paulo, para congregar todos esses partidos de esquerda. E nós estamos refém disso. Então, Congresso calado, Ministério Público, TCU, Tribunal de Contas, STF nem se fala, ninguém nunca mais ouviu falar em Alexandre de Moraes, graças a Deus, né? As nossas almas agradecem. Mas assim, calaram, todo mundo ficou mudo, né? Lula está sendo um presidente maravilhoso. Eu não assisto o Globo, mas a gente sabe que não tem matérias de Globo batendo no governo. Claro que não, né? O governo deve ter dado, né, a sua proporção de cota que seria necessária para a Globo ficar caladinha. Então, nós já sabemos que o consórcio de mídia não vai fazer oposição e nem vão ser levianos como eles foram durante 4 anos com o Bolsonaro. O problema do Bolsonaro foi ter batido demais na Globo e ter provocado, né, infelizmente, e não ter tido um aparato por trás para poder combater esse pessoal. Mas a situação do país não é fácil e a população não sabe o que faz. Muita gente procurando sair do país, eu conheço vários. Aqui em Brasília, só do meu rol de amizade é uma quantidade muito grande de pessoas, né? Não é fácil você sair de um país, mas é coisa a se pensar, né? E a gente vê que o nosso país, pela política que Lula está estabelecendo, eu não sou economista, mas ninguém é tolo, ninguém é idiota, e a gente consegue ver através de exemplos como que se deu a economia de outros países onde está alta inflação e metade da população desempregada, como é o caso da Argentina. Está se repetindo o que ele fez lá, aqui no Brasil. E essa história de moeda comercial com a Argentina é exatamente para salvar aquele país que está falido, né, por essas políticas desastrosas de esquerda. Só que aí quem vai pagar o pato somos nós, né? Como que essa moeda vai fazer o Brasil melhorar? Quem for de esquerdinha que estiver assistindo aí e achar que pode responder, responda então para mim, né? Como que o Brasil vai se beneficiar de uma moeda com um país que acumulou 100% de inflação durante um ano? Milagres e sonhos que a esquerda produz. A esquerda não vive com o pé no chão, né? Inclusive, socialista não entende de economia. Se entendesse, eles não eram socialistas. Mas estamos numa situação muito difícil, pessoal. O Estado está todo aparelhado contra o cidadão. O Ministério Público é uma instituição que a gente não pode contar mais.
essa ordem dos advogados do Brasil é outra coisa totalmente política, enviesada para a esquerda. Infelizmente, quem é advogado tem que pagar essa excrescência. Eu sou de uma área também profissional e tenho que pagar lá aquele conselho, porque no Brasil é assim. Você fica alienado a, até a tua atividade individual, eles te alienam a um grupo para você ter que financiar alguma coisa, né? Inclusive os sindicatos também já andaram aí sinalizando que vão começar a retirar do teu contra-cheque aquele um dia de trabalho para uma contribuição de um sindicato qualquer, né? Isso tinha caído durante o Temer, o governo do Temer lá, só que agora a gente já ouve eles buzinando por aí, né? É porque eles claro que o Lula já tinha falado, né? Que os sindicatos foram, durante esse governo aí do Bolsonaro e do Temer, ele sentiu que os sindicatos, o cofre, esvaziou, exatamente porque a gente não é obrigado a pagar isso. Quem quer que pague, eu não quero saber de sindicato. Mas tinha, né, aquela lei que era obrigado você a descontar um dia do seu salário para cair na continha lá do sindicato. Então, isso era automático, caiu com o Temer, provavelmente volta agora com Lula. Então, todas essas coisas estão acontecendo, nós estamos perplexos, né, com a vulnerabilidade do cidadão brasileiro hoje, e a gente não sabe o que de fato vai acontecer com esse país, mas expectativas boas eu não tenho.